Bom, eu vou criar um vídeo aqui que eu vou tentar passar um pouco da minha experiência sobre a criação de um servidor de Lineage 2. Porque algumas pessoas passam a impressão de que criar um servidor desse tipo é algo trivial, é algo que você consegue fazer sozinho. Muita gente aí quer ganhar dinheiro vendendo servidores prontos, né? Prometendo que você vai ganhar dinheiro com isso, esse tipo de coisa que quem participa um pouco da comunidade do Lineage conhece. E por causa disso, justamente por causa disso, eu quero falar um pouco da minha experiência, como foi nessa área, né? Assim, eu não estou falando como uma pessoa bem sucedida, né? Nesse quesito, mas eu vou falar justamente sobre isso, sobre como é difícil tentar fazer algo para a comunidade de Lineage. Bem, minha ideia seria criar uma cópia de um servidor que eu joguei durante muito tempo, né? Eu não tinha o menor interesse em administrar servidores de Lineage, até porque eu já imaginava o quanto seria difícil, né? Mas aí esse servidor que eu joguei durante muito tempo fechou, né? Depois ele até acabou sendo reaberto, né? Porque os players gostavam muito e insistiram. Aí os administradores acabaram cedendo e eu acho que ali por volta do ano 2017 eles até voltaram com o servidor novamente, mas depois acabou que fechou novamente porque os administradores eles não tinham mais a mesma cabeça de antes, né? Ele não tinha aquela paciência, não tinha o tempo que eles tinham, porque os anos foram passando, eles hoje provavelmente na época também tinham uma vida muito mais corrida do que aquela que eles tinham quando eles começaram com o servidor do Lineage, até porque eles falaram que durante muito tempo era uma forma como eles ganhavam dinheiro, né? Trabalhar nisso aqui era como eles ganhavam dinheiro, e depois quando eles retornaram com o servidor novamente, não era mais a fonte principal de renda deles, porque eles não davam mais a prioridade que tinham antigamente, né? Mas enfim, a gente junto com outros jogadores a gente tentou, né, trazer o servidor de volta, não deu certo. Bem, agora pulando dessa parte sobre o contexto dessa minha vontade de criar um servidor, vamos falar agora para a parte em que eu comecei a fazer, né? Inicialmente eu não tinha um conhecimento para fazer isso, né? Eu não sabia programar, não sabia necessariamente o que tinha que ser feito. Mas aí, como você encontra muito conteúdo na internet, né, dá para você pegar um caminho, né? E a partir do momento em que você começa a fazer, a entender como é que funciona, como é separado, como é organizado um projeto desse tipo, eu fui começando a entender o que era necessário fazer, né? Os caminhos para atingir aquilo que eu queria fazer foram ficando mais claros, né? Só que existe uma parte muito importante disso aqui, é que os servidores de Lineage, esses emuladores de servidores, a maioria deles são programados em Java. Então, para realizar alterações, você vai ter que necessariamente saber Java, sabe? É algo que eu vejo muita gente ignorando, mas se você não sabe programar em Java, menos que seja o básico possível, você não vai conseguir fazer um servidor legal. Mesmo que sejam com poucas alterações, você precisa saber, porque eventualmente vai aparecer um bug, uma falha de segurança, e você vai ter que estar ali de prontidão para tentar resolver aquilo, né? E às vezes, sei lá, algum bug no banco, as pessoas fazem algum bug lá no warehouse. Então pode ser que você não tenha um conhecimento necessário para corrigir o bug, mas você precisa ter um conhecimento necessário para pelo menos desativar o acesso ao banco. Então, mas esse conhecimento eu não tinha na época. Então para mim o que era necessário o que eu achava necessário era somente ficar ali editando alguns arquivos básicos que não envolviam programação. Eu gastei muitas horas com isso, muitas horas mesmo. E a maioria das coisas que eu fiz, elas poderiam ter sido feitas de uma maneira muito mais rápida se eu já soubesse programar. Então, a partir do momento que eu aprendi o suficiente de programação, de Java, até de Linux, né? Porque você vai rodar o servidor, pelo menos é recomendado que você rode num servidor Linux, né? Porque é mais fácil, é mais barato, você não tem que lidar com licenças, para desenvolvimento é melhor, enfim, é uma melhor opção do que o Windows. Então depois que eu atingi esse nível de saber o básico ali de Java, de entender o projeto, eu consegui colocar
em prática as várias ideias que eu tinha, né? Então o básico que eu queria fazer era copiar o servidor, né? Então eu queria trazer toda aquela experiência do servidor que eu joguei para esse meu. Então essas coisas elas eram possíveis sem necessariamente sem saber Java, mas se tornavam muito mais complicadas, mais complexas, difíceis de ser atingidas. Então a partir do momento que eu aprendi então a partir do momento que eu tinha o conhecimento necessário para fazer essas coisas, elas se tornaram muito mais alcançáveis, porque antes eu sabia que existia alguma forma, mas ainda estava um pouco obscuro. Então depois que eu meio que terminei a parte daquela, a parte que tinha no servidor que eu joguei, eu já coloquei pelo menos boa parte dela, e agora eu quero colocar algumas coisas que eu achava que era necessário. Então com o conhecimento que eu adquiri durante essa parte que eu estava colocando as coisas do outro servidor, eu consegui colocar as coisas que tinha na minha cabeça. Então sistemas de assinantes, né, de VIP, vários NPCs, eventos, várias coisinhas também de segurança. Tudo isso eu fui implementando da minha cabeça mesmo, não foi pegando de fóruns e tal. Outra coisa legal desse momento, né, dessa virada de chave, que você não sabe fazer as coisas ou depende muito do trabalho de outras, para isso que você mesmo faz o que você está precisando, é que as coisas elas acabam se tornando mais prazerosas de fazer. Por exemplo, eu me lembro que quando precisava de alguma coisa, eu rodava muito a internet e às vezes encontrava, às vezes não, mas quando você encontrava, era um código para um projeto muito antigo, para um projeto diferente. Acontecia muito erros, você não conseguia aplicar aquele pad, né? Era muito frustrante. E agora você consegue fazer as coisas do zero. É algo muito legal, que com certeza foi uma das coisas que me manteve no projeto por mais um tempo, porque você sentia um prazer fazendo essas coisas, porque era bom você ver aquelas coisas que você imaginava saindo do papel. Porém, ter essas coisas não é necessariamente um sinônimo de sucesso, é somente uma parte. Existem muitas outras coisas importantes, e meu trabalho foi quase que exclusivamente sozinho. Não havia ninguém para testar ou para dividir uma tarefa. Isso acabou limitando muito meu progresso. E chegou um dia que eu estava muito sobrecarregado de tudo isso, né? Eu programava, eu testava e sozinho, não tinha ninguém assim pelo menos dar uma dica, sabe? Era complicado. Então chegou um momento que eu estava muito sobrecarregado. Eu fiz uma lista de coisas que diz, não, isso aqui eu preciso fazer se eu quiser colocar o servidor online. Então eu fiz essa lista, terminei de fazer as tarefas que eu tinha selecionado, e eu disse, não, ok, agora eu vou colocar online, porque eu preciso de pelo menos algum feedback do que eu estou fazendo aqui. Eu preciso saber se existem pessoas interessadas, para saber se vale a pena continuar ou não nisso. Porque apesar de na época existir muita gente interessada em jogar o FS, mesmo depois que ele tinha fechado, eu não tinha certeza se havia esse mesmo interesse hoje. Na época existia, hoje eu não sei mais. Eu não tinha contato mais com os jogadores daquela época, e eu também não sabia como seria a recepção desse tipo de gameplay, né, desse tipo de PVP dos jogadores atuais. Até porque eu estava afastado da comunidade, eu não estava sabendo o que estava acontecendo. Bom, enfim, o resultado não foi muito bom. Eu coloquei o servidor online, preparei os arquivos, divulguei em alguns grupos somente, e o resultado não foi muito bom, porque apesar de várias pessoas terem aparecido, deram a chance de entrar ali no servidor, elas acabaram acessando em horários alternados, e quando um entrava, por exemplo, não tinha quase ninguém, ou quando ou você entrava e tinha só alguém conversando ali na cidade, não deu para ter uma ideia do servidor, né? E durante essa fase beta, né, que algumas pessoas apareceram, me ajudaram bastante. Eu consegui encontrar vários bugs, e aí a importância de você saber programar, de você conhecer a base que você está trabalhando,
Porque aí você encontra um problema e você mesmo vai lá e corrige. E na maioria das vezes não são coisas muito difíceis, tá? Mas só que essa experiência inicial, ela me fez entender que o que eu estava fazendo não era possível de ser concluído da forma que eu estava levando esse projeto. Ficou claro que era necessário muito mais teste, mais desenvolvimento, mais gente, mais apoio, mais tempo, mais investimento. E toda essa dificuldade ela existia num projeto que eu sequer havia o interesse de obter lucro. O meu interesse era apenas jogar novamente, era ter aquela experiência. E após esse fracasso também eu passei a valorizar muito mais o que os administradores do FS tinham feito, né? Porque realmente foi um trabalho de muita persistência, coragem, porque é difícil, você tem tudo para dar errado, e quando dá certo é porque realmente você insistiu muito. Então no final eu tinha perdido bastante tempo, tinha perdido dinheiro, tava sem motivação, mas acabei também aprendendo algumas coisas, né? Então, finalizando um raciocínio aqui, a conclusão desse vídeo é que criar um servidor de Lineage 2 é uma tarefa muito grande, que envolve muitos passos, e que, a não ser que você tenha muita vontade, tenha apoio, de que você conheça gente da comunidade, que você esteja disposto a gastar dinheiro, a gastar tempo, com exceção a isso, não vale a pena. Porque é algo muito exaustivo, é cansativo, você vai ter muita dificuldade para colocar esse servidor online, porque se você tenta criar algo diferente, a recepção geralmente não é boa, muita gente vai te criticar, vai ter os administradores de outros servidores que vão tentar boicotar teu projeto, vai ser difícil manter esse projeto, porque você vai ter que, você nunca vai parar de estar trabalhando com ele, você vai ter que estar colocando novos eventos, né? Dependendo da forma como você decidir levar o servidor, se for mais próximo de um retail ou de um custom, você vai ter que ficar lidando com pessoas, isso aí é algo muito complicado. Vai ter gente que vai querer o melhor para o servidor, que vai lhe ajudar, mas tem outros que vão querer exatamente o oposto. Pode ser que em algum momento você ganhe um dinheiro, tem gente que de fato ganha muito dinheiro, um dinheiro bom com isso, mas esses casos são exceções. Na maioria das vezes você vai acabar gastando mais dinheiro para, sei lá, às vezes se quer conseguir colocar o servidor online. Você tem que entender também que hoje existe, por causa da facilidade de colocar um servidor online, da facilidade de você comprar um projeto pronto, existem muitos outros projetos por aí. Então, tanto é que para você procurar um nome para o servidor é uma tarefa difícil. Por mais louco que você invente já existiu tantos servidores que o pessoal já acabou pegando esses nomes. Enfim, era isso que eu queria falar aqui. Acho que esse vídeo acabou ficando um pouco longo, mas é uma experiência que eu acho que é legal compartilhar, né? Depois de tanto tempo, você chegar a um fim assim, é legal você compartilhar esse conhecimento que você acabou adquirindo. E é isso, eu fico por aqui. Se você precisar de alguma ajuda, tá com alguma dúvida também em relação a isso, pode comentar aí nos comentários. Eu acho que eu tenho um conhecimento para passar. Eu também sei que tem bastante gente aí que já deve ter passado pela mesma coisa e que pode corroborar com isso que eu estou falando aqui. E é isso, valeu, obrigado.